Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco, concurso de ascensão à carreira diplomática. Hoje nós vamos resolver a prova de 2019, vamos dar seguimento à resolução da prova de 2019, mas nós vamos começar a nossa série de resolução de história mundial. Hoje nós vamos resolver as questões 55, 56 e 57 de História Mundial da prova de 2009. Lembrando que esse concurso, essa é uma banca CESP, é uma banca em que você tem que acertar o item na qual você está falando, que você está pedindo, e você tem que marcar certo ou errado. Então, sem mais delongas, vamos resolver a questão 55. A questão 55 vai trazer o seguinte enunciado, vai falar do processo de independência e expansão norte-americana. Vai dizer o seguinte, na segunda metade do século XIX, iniciou-se a ocupação da chamada última fronteira, com corridas do ouro responsável pelo estabelecimento de uma série de novas cidades e pela consequente expansão do território dos Estados Unidos da América. Certo? Como essa prova você precisa marcar certo ou errado, e se você errar o item, você perde ponto ao invés de você tirar um zero, você precisa ter muito cuidado com o que você marca. Certo? Então, lendo o enunciado acima e olhando aqui o que ele vai dizer, com relação ao processo citado, está falando da chamada ocupação da última fronteira dos Estados Unidos, julgue C ou E os itens a seguir. Vamos lá, o item 1 vai dizer o seguinte, as incursões no continente, deixa eu baixar mais um pouco, no longo do século XIX, lançaram as bases da doutrina Monroe, deflagrada no início do século XX, com o objetivo de orientar as relações dos Estados Unidos com a América Latina. Esse item ele está errado, porque a doutrina Monroe é algo que remonta do século XIX. A doutrina Monroe ela não foi lançada às bases no século XIX e deflagrada no início do século XX. Aí que está o erro da questão. O que é a doutrina Monroe? A doutrina Monroe surgiu a partir de um discurso proferido pelo presidente James Monroe em dezembro de 1823, perante o Congresso dos Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos era uma jovem nação que estava se expandindo para o oeste, mas que se desagradava muitas vezes quando as potências europeias se imiscuíam em assuntos aqui na América Latina. Lembrando que a doutrina Monroe ela é produto, certo, do encalço, ela está no encalço, na esteira, melhor dizendo, do processo de independência da América Latina. Ou seja, 1823 é o período em que as guerras de independência estão terminando e estão surgindo países recém-independentes na América Latina. E nesse momento histórico, você via a Inglaterra muito interessada comercialmente nesses novos países, em comercializar, em fazer tratados com esses países, tanto é que a Inglaterra, uma potência europeia da época, a Inglaterra estava usando de recursos diplomáticos para convencer as falidas Portugal e Espanha a reconhecer as colônias, a perda das colônias, certo? Enquanto ainda tinha um rescaldo da elite política de Portugal e Espanha com sonhos de tentar recuperar a colônia, certo? E aí, percebendo isso, James Monroe, ele proferiu um discurso em que ele dizia da necessidade de você ter América para os americanos, certo? Então, muita gente faz a leitura simplista de que a doutrina Monroe, ela é as bases do imperialismo, sendo que não, a doutrina Monroe, ela é a base para o expansionismo norte-americano. Aí sim, esse expansionismo vai se tornar muito mais forte no século XX. Por que ele vai se tornar muito mais forte no século XX? Por dois motivos. Primeiro, que no século XIX os Estados Unidos voltaram bastante para dentro. Os Estados Unidos voltaram para dentro com a iniciativa de ocupar o seu território, consolidar a unidade territorial. Você tem uma guerra contra o México nesse desiderato
na década de 1840, você tem a Guerra Civil na década de 1860. Então, os Estados Unidos estavam imersos nos seus problemas internos e também não tinha força naquele momento histórico para competir no concerto mundial, no concerto europeu, na verdade, diplomático mundial, com as potências europeias, maiormente com a Inglaterra naquele momento histórico, certo? Mas a doutrina Monroe ela é considerada a base. O erro que está é que fala que a doutrina Monroe ela foi deflagrada no início do século XX com o objetivo de orientar as relações dos Estados Unidos com a América Latina. A doutrina Monroe já orientava as relações dos Estados Unidos com a América Latina no século XIX. É que no século XX ela ganhou impulso pelo contexto do século XX. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, você tem os Estados Unidos insurgindo, se inserindo como potência, e os Estados Unidos sai da Segunda Guerra Mundial consolidada como uma potência econômica e militar, certo? Então, você tem esse cenário do século XX, mas a doutrina Monroe, ela é do século XIX, maiormente 1823, dezembro de 1823, quando o presidente Monroe, ele faz o seu discurso chamado de América para os americanos. Portanto, o item 1 está errado. Vamos ao item 2 agora. O item 2 vai dizer o seguinte, ó, as ocupações do Grande Deserto, suscitadas pela febre do ouro, ampliaram os conflitos entre garimpeiros e populações indígenas, que então viviam sobretudo da caça dos búfalos. As disputas levaram a diversos massacres que continuaram a ocorrer até o fim do século XIX, quando a instituição das reservas pacificou definitivamente as relações entre as partes em conflito. Tome muito cuidado com esse item está errado, tá bom? Ele está certo até mais ou menos nesse momento aqui, até nesse momento ele está certo, aqui ele começa a dar informações erradas, certo? Que não estão em linha com a historiografia, invalidando a questão. De fato, as grandes ocupações do deserto norte-americano, chamado Destino Manifesto, muita gente confunde o Destino Manifesto com a doutrina Monroe. A doutrina Monroe é algo atrelado à inserção dos Estados Unidos, certo, na mundial, no concerto americano, certo, na sua relação com a América Latina e o rechaço das potências, do fato das potências europeias se imiscuírem em assuntos da América. Agora, o Destino Manifesto é a ideia de que os Estados Unidos devem fazer a marcha para o oeste. E, de fato, a ocupações do Grande Deserto, que levaram também à guerra contra o México na década de 1840 e a tomada do território mexicano pelos Estados Unidos, certo? Foi suscitada pela febre do ouro, que ampliaram os conflitos entre garimpeiros e a população indígena, que então viviam da caça dos búfalos ou os bisões. Inclusive, tem uma história em que você leva o colonizador ali, o expansionista americano branco, ele mata os bisões, os búfalos, para levar os indígenas mais facilmente à situação de inanição e dominá-los de maneira mais rápida. E essas disputas levaram realmente a diversos massacres que continuaram a ocorrer até o fim do século XIX. Pode-se dizer que até no século XX ainda houve massacres. E, de fato, o presidente Grant, que foi o grande sucessor do Abraham Lincoln, não o sucessor imediato, o Lincoln morre em 1863, e aí assume o seu vice, que não tinha a mesma expressão política, mas quem que fica com capital é o general Grant, o grande general do norte, dos exércitos do norte na Guerra Civil. E o general Grant, que demonstrava uma determinada preocupação com a explosiva questão indígena, ele cria as reservas federais. Mas essas reservas federais, elas não pacificaram definitivamente as relações entre as partes do conflito. Essas relações, elas nunca foram pacificadas ou elas deram uma amenizadas apenas no século XX, quando a corrida do ouro acabou, quando você vê o ouro acabar e você vê que as jazidas de ouro você precisava de muito dinheiro e muita tecnologia para aquilo. E o ouro foi substituído também pelo petróleo. Certo, aí você tem o petróleo entrando com tudo na questão da formação da energia. Isso daí está no livro do Daniel Eyerdin sobre a história do petróleo. Quem tiver interesse, entra aí, Daniel Eyerdin, a história do petróleo. Portanto, essa alternativa ela está errada, porque isso não pacificou. A instituição de reservas para os indígenas não pacificou o conflito entre as partes e a matança continua. Certo? Portanto, o item 2 está errado.
O item 3 vai dizer o seguinte, ó, a expansão territorial foi beneficiada pela implementação de uma série de estradas de ferro que garantiram a circulação de indivíduos e bens nos vastos espaços que separaram os centros urbanos. Essa alternativa ela está correta. Vamos lá. A expansão territorial norte-americana ela foi facilitada pela instituição da estrada de ferro. Ou seja, você tinha uma logística muito maior. Nós estamos falando de um período histórico em que você não tinha quase estradas com asfalto. Ou seja, num período que o uso do petróleo está incipiente. A questão do asfalto, como a gente conhece hoje, das grandes estradas, viadutos, está muito ligada à instituição do petróleo, porque o asfalto é um produto advindo do petróleo, é um derivado do petróleo, certo? Então, você tinha na estrada de ferro a grande meio de circulação e logística, e a expansão territorial ela foi beneficiada, no caso dos Estados Unidos, pela implementação de uma série de estradas de ferro que garantiram a circulação de indivíduos e bens nos vastos territórios que separavam os centros urbanos. Nós estamos falando de uma distância extremamente grande entre, por exemplo, Nova York e Los Angeles, entre Nova York e Austin, entre o Texas, entre Washington e o Oregon, por exemplo. Então você precisava ter estradas de ferro, que era o meio mais eficiente de transporte de pessoas e de cargas naquele momento histórico, e o território dos Estados Unidos era propício para a formação de estradas de ferro, tanto é que a estrada de ferro foi essencial para a ocupação dos territórios que eram mexicanos, que o México tinha dificuldade de ocupar, e aí os Estados Unidos, na guerra contra o México, na década de 1840, foi lá e tomou deles pelas mãos militares, certo? Portanto, na questão 55, o item 3 está correto. Agora vamos ao item 4. O item 4 vai dizer o seguinte, a expansão para o oeste encerrou-se por volta de 1890, quando os últimos pioneiros participaram da construção das novas cidades para fugir da pobreza urbana nos respectivos territórios de origem. Tomem cuidado se a alternativa está errada, eu vou dizer por quê. Quando ele fala que a expansão para o oeste encerrou-se por volta de 1890, essa questão ela está errada. Por mais que a expansão para o oeste por volta de 1890 não tenha tido a intensidade das décadas anteriores, ela não se encerrou. Então você observa a formação no começo do século XX de várias cidades do meio oeste, ali da parte oeste dos Estados Unidos. Tanto é que é considerada a parte oeste dos Estados Unidos território de ocupação recente para aquele povo, certo? Então você não pode dizer que foi na década de 1890 que os últimos pioneiros participaram das construções das novas cidades. Se caso a alternativa tivesse trazido que a expansão para o oeste ela diminuiu por volta de 1890 e por conta de que muitas daquelas cidades já haviam sido fundadas, ou seja, não era um território tão desconhecido como era no começo do século XIX, durante a formação das 13 colônias, lembrando que o processo de formação territorial dos Estados Unidos é complexo e ele se deu maiormente após a independência, certo? Você tem territórios como o da Louisiana, que foram anexados, o território da Flórida, que foi anexado por meio da Espanha, da Louisiana com a França, você tem uma parte que toma o território do México, uma grande parte ali no meio oeste do território do México, e você tem ali no norte-oeste, que você faz acordos com a França, por exemplo, para que você tome, com a Inglaterra, melhor dizendo, para que você tome aqueles territórios. Então você precisa conhecer como que se deu a formação territorial dos Estados Unidos para poder resolver essa questão. E essa prova ela tem uma característica a mais, que ela é uma prova não muito favorável para quem usa de determinismo. Então, se você falar que a expansão para o oeste ela encerrou-se por volta de 1890, está errado, portanto, o item 4 está errado. Na questão 55, o item 1 está errado, o item 2 está errado, o item 3 está correto e o item 4 também está errado. Vamos à questão 56. A questão 56 vai trazer o seguinte enunciado. A respeito do panorama das artes no século XX, julgue-se os itens a seguir. Vamos lá, item 1. Uma das características marcantes foi o uso de objetos do cotidiano que passaram a ser investidos de interesse artístico. Nesse contexto,
Marcel Duchamp despontou como um dos principais defensores de um critério de beleza alinhado aos interesses do mercado econômico. Essa questão ela está errada. O Michel Duchamp era um francês naturalizado norte-americano, um escultor francês naturalizado norte-americano, em que uma de suas obras, ele apresentou uma obra muito polêmica, que foi um urinol de porcelana. Ou seja, a obra do Michel Duchamp ela tinha um caráter contestatório, ou um caráter de choque, considerado inovador para a época. Então, não estava alinhado aos interesses econômicos, estava alinhado ao critério de chocar quem visse. Então, essa alternativa ela está errada quando fala que Michel Duchamp despontou como um dos principais defensores de um critério, deixa eu só colocar aqui, de um critério de beleza alinhado aos interesses econômicos. Certo? Portanto, na questão 56, o item 1 está errado. Vamos ao item 2. O artista Paul Klee e Wassily Kandinsky, nome difícil, foram relevantes no processo de consolidação da figura do artista contemporâneo. Entre os elementos mais importantes do movimento conceitual em que se inseriram, é correto destacar a soberania do ato criador como expressão da interioridade do indivíduo, a originalidade das obras de arte como traço distintivo desta interioridade e a recusa de um diálogo imediato entre os artistas e os respectivos públicos. Essa alternativa está correta. O que traz aqui está em linha com o que pregavam os artistas Paul Klee e Wassily Kandinsky, que foram relevantes nesse processo de consolidação da figura do artista contemporâneo. Quando se fala em artista contemporâneo, é aquele artista em que ele apresenta uma diversidade muito maior em sua arte, estilos e escolas de arte. Então, quando você fala em arte contemporânea, você está falando de uma arte muito mais flexível do que de outros momentos em que você tinha uma arte mais engessada, certo? Portanto, na questão 56, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. A atribuição de beleza às máquinas é um fenômeno relativamente recente. No século XX, assistiu-se à emergência de uma estética industrial no interior da qual as funcionalidades técnicas previstas no design associaram-se à estetização das formas, de modo a suscitar admiração e interesse público. O século XX, ele é o século XIX também, mas o século XX, você vê a emergência do Fordismo e do Taylorismo, em que você tem uma produção, um sistema de produção definitivamente mecanizado. E a arte, como ela faz parte do mundo, ela não passou incólume desse processo histórico. Então, atribuiu-se a beleza das máquinas a um fenômeno relativamente recente. As máquinas, esse processo de produção industrial extremamente tecnológico é algo que marcou o século XX. A introdução de máquinas e de linhas de produção, elas remontam do século XIX, mas essa tecnologização ela é extremamente associada ao século XX. Então, os artistas eles não ficaram incólumes, eles não passaram desapercebidos a essa mudança da sociedade. Porque o que é a obra artística? É um reflexo da maneira como você enxerga a sociedade. Como o indivíduo, o artista, ele se expressa por meio da sua arte. E a sua arte reflete a maneira como ele enxerga o mundo. O mundo, no caso, é o mundo em que ele vive. Certo? Portanto, na questão 56, a alternativa 13 também está correta. Vamos na alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: um elemento significativo no cenário das artes no início do século XX, sobretudo na França, foi a imprensa cultural. As revistas ilustradas frequentemente difundiam rótulos estilísticos como o cubismo. Também está correto. Você vê que no início do século XX, final do século XIX, mas sobretudo durante a primeira metade do século XX, a ascensão da fotografia ela mudou o modo como se vê a arte, e as revistas ilustradas frequentemente difundiam rótulos estatísticos como o cubismo, que foi uma escola de arte muito presente nesse período histórico. Ele está falando do início do século XX, certo? Portanto, na questão 56, a alternativa 4 também está correta. Recapitulando, na questão 56,
A alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 também está correta. Alternativa 5, vamos à questão 56. A questão 56 vai trazer o seguinte textinho para nós aqui, o seguinte texto. Nas condições da época, a insurreição consistiu em grande parte em uma redistribuição das linguagens, não sendo apenas um caso no qual foi necessário recorrer às armas. Presos como se estivessem sob o fogo de Paráclito, a diversos níveis os colonizadores davam por si só a falar várias línguas em vez de uma única. É o texto do Mambembe Akili, Sair da Grande Noite, ensaio sobre a África descolonizada, Luanda, edições Mumbela 2014, página 19 e 20, com adaptações. Vamos lá. Lendo esse e refletindo sobre esse extrato de texto, o enunciado vai pedir o seguinte: considerando o texto apresentado a respeito da produção intelectual africana anticolonialista, julgue ser o E os itens a seguir. Vamos lá. Item: antes mesmo da conquista da independência, a maioria dos países africanos, antes mesmo da conquista da independência da maioria dos países africanos, o ganense Kwame Nkrumah já defendia a ideia de que se encontrassem soluções africanas para o continente e que esse objetivo somente seria alcançado por meio da união dos países africanos. Essa alternativa ela está correta. Antes mesmo da independência, certo? A maioria dos países africanos ou pensadores desses países já defendiam a ideia de que se encontrasse soluções africanas para o continente. E Kwame Nkrumah, ele foi o primeiro presidente, foi o presidente de Gana, certo? Mas ele também foi o fundador do chamado panafricanismo. O que é o panafricanismo? É a ideia de que os próprios africanos deveriam encontrar soluções para os problemas do seu continente. Se são problemas africanos, eles diziam que as soluções deveriam ser africanas e que o objetivo somente seria alcançado por meio da união dos países africanos. Então, o pan-africanismo, ele pregava a união dos países africanos, certo? A resolução de problemas africanos por meio de soluções africanas e que, na visão deles, a divisão, a guerra civil só facilitaria o colonizador europeu, só beneficiaria o imperialismo. Por isso que o panafricanismo ele é considerado um nacionalismo africano. Vamos considerar essa ideia de nacionalismo africano bem, entre aspas, bem reducionista, porque o buraco é mais embaixo, a situação ela é mais complexa. Portanto, na questão 57, o item 1 está correto. Vamos ao item 2. Apesar da importante produção intelectual que antecedeu os movimentos de independência africana, os principais pensadores políticos do continente foram alijados dos movimentos anticolonialistas e não puderam participar dos seus primeiros governos constituídos nos próprios países. Essa alternativa ela está errada, por quê? Porque esse processo de independência da África, certo? Da independência dos países africanos, de descolonização da África, certo? Contou com a participação dos principais pensadores do continente. Eles não foram alijados do processo. Tanto é que surgiu um pan-africanismo por meio desses pensadores africanos, certo? E o Kwame Nkrumah, ele participou do processo, por exemplo, ele foi presidente de Gana, não pode dizer que essas pessoas foram alijadas do processo. O que se pode dizer é que a inclusão dessas pessoas no processo não foi capaz de conter as guerras civis e de conter os problemas que persistiam e ainda persistem na África pós-colonial, certo? Da questão da pobreza, da dependência econômica, da questão de você não conseguir lidar com os problemas climáticos que o continente tem e não conseguir desenvolvimento econômico ou conseguir um desenvolvimento econômico muito, muito tímido. Nós estamos vivendo hoje na pandemia do Covid-19, a África segue sendo o continente em que tem menos vacinados.
E a comunidade internacional ela não desperta nesse ponto para tentar ajudar a África, porque a partir de agora vão começar a surgir variantes e variantes da África por conta de que a vacinação lá está muito baixa. Certo, mas o item 2 ele está errado. Os principais pensadores políticos do continente não foram alijados dos movimentos anticolonialistas e participaram, sim, dos primeiros governos constituídos nos seus próprios países. Vamos agora ao item 3. O item 3 vai dizer o seguinte: para Agostinho Neto, Portugal era apenas um elo mais fraco de uma cadeia mais ampla de dominação dos povos, fundamentada nas estruturas de poder dos principais centros capitalistas europeus. Essa alternativa ela está correta. Agostinho Neto foi um importante político, presidente de Angola, e ele tinha a seguinte reflexão: ele sabia que a colônia portuguesa ela era o elo mais fraco de uma cadeia mais ampla de dominação dos povos. Certo? Portugal, que era considerado um dos países mais pobres da Europa, né, que tinham menos IDH, que tinha o maior número de analfabetos e que tinha índices econômicos muito mais modestos, que só começaram a melhorar após o fim do salazarismo e a introdução de Portugal na economia europeia, na União Europeia, a abertura econômica de Portugal para a Europa, certo, começou a mudar, mas o Agostinho Neto ele percebeu o tamanho de Portugal e sabia que Portugal era um peixe pequeno nesse concerto mundial, porque quando Portugal entrou ali na costa da África, colonizou a África, Portugal era uma potência europeia, certo? Mas no momento histórico em que Agostinho viveu, que foi o século XX, em que deu-se a luta pela independência de Angola, certo? Portugal já não era uma potência, Portugal era um país em declínio, um império em declínio, certo? Você só tinha ali algumas possessões na África e você tinha o Timor-Leste na Oceania, ou seja, do que Portugal já teve, dos seus áureos tempos coloniais, sobraram muito pouco. Certo? Portanto, o Agostinho Neto ele tinha sim essa noção e ele sabia que Portugal, ele defendia essa tese, que Portugal era o elo mais fraco de uma cadeia mais ampla de dominação dos povos. Portanto, na questão 57, o item 3 está correto. Vamos ao item 4. O item 4 vai dizer o seguinte: apesar de não ser africano, Frantz Fanon exerceu grande influência sobre os pensadores do continente, sobretudo no que toca à análise das consequências psicológicas da colonização. Essa questão ela está correta. Para você resolver essa questão, você precisa saber quem é Frantz Fanon. Frantz Fanon ele foi um psiquiatra, filósofo e escritor francês, mas ele era muito lido na África, primeiro porque ele era negro, ele vinha da Martinica. Esse era um dos pontos, a questão da pele. Mas porque Frantz Fanon defendia a tese de que a colonização ela era psicológica, ou seja, não bastava apenas você dar a emancipação política ou a emancipação econômica para os países africanos, você tinha que descolonizar a mente das pessoas. Ou seja, a colonização, na visão dele, era um processo psicológico, não era apenas um processo econômico e político. Era um processo também psicológico. Você introduzia a cultura europeia numa cultura africana, ou seja, você impunha a cultura europeia, inclusive a língua europeia, no caldeirão cultural africano. E na visão dele, isso daí matava a cultura autóctone africana. Então a colonização ela foi não apenas uma colonização econômica e política, ela também foi uma colonização psicológica. Então esse domínio que a Europa exerceu sobre a África por mais de 500 anos, certo? Trouxe graves consequências psicológicas para a África e para as sociedades africanas do atual momento histórico, ou seja, do século XX. E esse argumento do Frantz Fanon exerceu grande influência sobre os pensadores do continente, sobretudo aqueles pensadores em que defendiam a autonomia da África e a valorização cultural da África e a unidade da África em si, enquanto povo na luta contra o imperialismo europeu, certo? Portanto, Frantz Fanon exerceu sim grande influência sobre os pensadores do continente. A questão não traz que ele era negro vindo da Martinica, mas é óbvio, não foi pelo fato da cor da sua pele que ele foi aceito. Realmente a cor da sua pele, de certa forma, atraía a atenção do africano, mas o conteúdo das suas análises e, sobretudo, da questão dos efeitos psicológicos da colonização encontraram muita ressonância na África daquele momento histórico.
Portanto, na questão 57, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 também está correta e a alternativa 4 está correta. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.